Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar da Linux Solutions. Hoje com um convidado muito especial. Nós temos aí, o pessoal está chegando aí na live. Olha, já temos... Vou começar a fazer live durante o dia, Thiago. A live à noite não vem Olha ninguém. para você ver. A live do dia já tem 27 pessoas online. Que maravilha, maravilhoso. Olha, não, o povo tá Luiz afim de Santos, ver mesmo, hein? Matheus, Maiara, Ricardo, Renan, César, Luiz, Gilberto, Nunes, Januário. Enfim, não dá nem para... Tem 29 pessoas na sala. Pessoal, coloca no chat aqui. Eu vou colocar, o Thiago também vai colocar. Vou botar aqui Paulo Henrique Oliveira, diretor da Linux Solutions. E a cidade onde você está agora, nesse momento. Estou em Belém, mas moro em Campinas. Tá? Então, coloca no chat aqui o que você faz da vida. Né? Bom dia, galera aí, ó. O que você faz da vida? Estuda, trabalha, enfim, tá olhando pro teto. Ó, Palmas, cidade boa. Passei um perrengue aí em setembro, um calor desgramado. Aí Itaúna, legal, bacana. Pessoal, vai botando aí, pessoal. Porto Alegre, bacana. Como é que tá Porto Alegre? Tá melhor? Luiz Fernando L3S, Telecom. Aí Videira, Santa Catarina, bacana. Estive perto, acho, se não me engano, Criciúma. Curitiba, vou estar aí final do mês. Bacana, o pessoal tá chegando em peso. Araguari nunca fui. Gilson, a lista de suporte de 6 Gran Rio. Legal, Gilson. Manda um abraço pro Caio aí. Nosso amigo aí, Caio Sérgio, de 6 Gran Rio aí. Tocantins, bacana, Januário. Legal. Bacana. Juliano Vitória. Acabei de fechar uma passagem para Vitória em fevereiro aí. Poços de Caldas, Terra Boa. Perto de Campinas, onde eu moro. Bacana. Muito legal. Vai botando aí, pessoal, onde é que vocês são, o que vocês fazem da vida. O som tá bom? O som tá tranquilo? Tá ok? Vocês conseguem ouvir, beleza? Isso, som, imagem. Ver se a gente consegue dar um ok no chat aí, dar um som ok, alguma coisa assim, imagem ok, tá? Pessoal, nós temos 35 pessoas na live, maravilhoso, tá, pessoal? Nós temos 85 registrados, 35, então praticamente metade tá online. Galera, tá vindo em peso, hein? Tá interessado, hein? Eu vou botar aqui, pessoal, uma perguntinha para vocês aqui para já aquecer o webinar, tá? Você conhece as ferramentas Proxmox e Vim? Vou mandar publicar aqui, ó, pessoal. Puder responder aí no chat aí. Conheço ambas, conheço só o Proxmox, conheço só o Vim ou não conheço nenhuma. Estou de paraquedas aqui, quero aprender. Tá? E tá tudo certo. E tá tudo bem. Tudo certo. E tudo certo. Santa Cruz do Sul, Santa Catarina. Show de bola, Jean. Rio Grande do Sul, bacana, bacana. Murilo, Campo Grande, fui em Campo Grande esse ano, conheci a Cidade Morena, muito boa cidade. Excelente cidade, saudade. Volto ano que vem aí. Legal. Bacana, pessoal. Tá, então, pessoal, respondendo as perguntas aí. Então, Thiago, conheço ambas 50%, apenas o Proxmox ou Vim 20% e nenhuma 5%. Legal, tranquilo. Vou compartilhar aqui a resposta aqui. Bacana. Legal. Vamos... Tá todo mundo em Matão. Matão fui ano retrasado aí. Cidade boa. Muito legal. Caindo para Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Terra boa. Pessoal, botar aqui o celular no silencioso, tá? Para não atrapalhar aqui. Teams no silencioso. WhatsApp no silencioso. Tudo no silencioso. Pessoal, eu vou explicar um pouquinho como é que vai funcionar nosso webinar aqui. Nós vamos falar cerca de 30, 40 minutos no máximo, tá? Não atrapalhar o almoço de vocês aí. Trouxe um grande especialista em backup e também, porque não virtualização, né? Para a gente bater um papo. Aqui vai ser um bate-papo, tá, pessoal? Não vai ser nada, não vai ser nenhuma aula, né? Vai ser mais um bate-papo aí para a gente tentar entender como é que o Proxmox e o Vim se interagem, né? Eu vou falar um pouquinho de mim, quem eu sou, depois eu peço para o Thiago se apresentar. Eu sou Paulo Henrique, diretor da Linux Solutions. Daqui a 5 dias, nossa empresa vai fazer 25 anos, estou muito feliz, né?
E a nossa empresa basicamente trabalha com software livre desde o início, né? Quando o Linux não era uma realidade, quando a gente tinha que brigar pelo Linux, né? Estava falando um pouquinho mais cedo aqui, o Thiago e eu em off aqui, que uma ferramenta comercial vai usar uma ferramenta open source, né? Como base. Então, naquela época, a gente tinha que brigar pelo Linux, né? Hoje o Linux já é uma realidade, já é tipo assim, o padrão virou, Sim. O sistema operacional virou o Linux e as ferramentas livres, né? E acima disso tem outras ferramentas que naturalmente são comerciais e agregam, por exemplo. Então eu vou estar falando um pouquinho mais do Proxmox e o Thiago vai estar falando um pouquinho mais do Vim. Se você pudesse apresentar aí, Thiago, fica à vontade. Opa, beleza. Obrigado, Paulo. Turma, é o seguinte, meu nome é Thiago, sou dessa empresa aqui, MG Data Tecnologia, sou CTO da MG Data, ok? O grupo nosso tem aí uns 20 anos de mercado, graças a Deus, né? A gente hoje atua, né? A gente é hoje a maior empresa prestadora de serviços de proteção de dados com Vim na América Latina. Graças a Deus, a gente tem aí clientes dentro das 500 maiores empresas do mundo, Mitea, Johnson Control, enfim, tem um monte de clientes aí de grande porte, Chevrolet, Hitachi, enfim. E hoje, governo também, né? Muitos players de governo também com a gente, Porto Santos. E a gente é muito... Além de termos hoje 4 data centers, né, nossos, Minas, São Paulo, Espírito Santo, a gente também atua com backups Vim, fornecendo soluções de backup para clientes de todos os portes, né? E hoje sou um dos poucos vanguards no mundo. E o que é esse grupo Vanguard? É um grupo de pessoas que a Vim acredita como especialistas na solução e que se destacam no mercado, né? Estava agora recente em Berlim, né? Voltei agora de férias hoje. Primeiro dia de trabalho, primeira coisa que eu estou fazendo esse webinar com o Paulo. É um prazer mesmo estar conversando com vocês e a gente veio trazer alguns insights de backup, insights com relação a como anda o mercado de virtualização, né? Como é que anda aí, tive esses tempos aí, né, turbulentos, digamos assim. O mercado mudou muito, né? O que mais teve foi fofoca na área de virtualização. E a ideia é trazer alguns insights da indústria, andei conversando com gente grande, né? Presidente aí da América Latina de algumas empresas, conversei com o responsável pela estratégia de backup e proteção de dados, conversei com especialistas a nível de América Latina, tanto da VMware, quanto também de outras soluções. E a ideia é falar para aonde anda esse mercado, né? Para onde que a gente está andando e o que está vindo aí também, né? Tem novidades, tem coisa bacana vindo. E para onde a gente está caminhando, digamos assim, e mostrar algumas coisas que vão fazer muita diferença hoje, acredito, mesmo sendo uma sexta-feira na quinta, né? Eu acredito que vai fazer uma diferença boa, talvez, no planejamento da sua empresa para o próximo ano, ou até para esse ano mesmo. A ideia é essa. Muito bacana, Thiago. É legal. Basicamente, o Thiago pode falar o palavrão P das galáxias de Vim. Basicamente é basicamente isso, né? Aí, o Emílio até fez uma pergunta: quem está saindo do VMware e indo para o Proxmox? Então, acho que é a primeira pergunta, né? Para a gente falar um pouquinho, né, Thiago? Como é que anda o mercado de virtualização depois da compra? Bicho! O caos. É essa a verdade. O caos como já tiro, papai e bomba, né? Isso aí tiro, gritaria isso. E... O que acontece, gente? Para quem tá em Marte nos últimos 1 ano, mais ou menos, deixa eu atualizar. O que aconteceu? VMware era dominante no mercado de virtualização, ok? Chegou a um nível que o próprio Gartner parou de fazer, né, análise de concorrentes na área do mercado de virtualização. Não existe um quadrante mágico do Gartner para isso. E a ideia era justamente porque ele entendia que o mercado já estava consolidado, não tinha mais muita coisa. A partir daí, o que aconteceu? A Broadcom compra a VMware. Quem é a Broadcom? Uma das maiores empresas aí, fabricantes de chips para RM, né, de SOC, né,
para o mercado mobile, mas também para placas de rede, para uma série de outras indústrias. É uma empresa gigantesca que compra a VMware, mas não é um movimento isolado que parece muito avulso. Ela já tem um histórico de aquisição de empresas. Quem ela comprou? A CA, Computer Associates, que é das antigas, vai lembrar. A Symantec foi comprada pela Broadcom. E aí começou o problema, porque que a aquisição foi uma aquisição num valor considerável, tá? Bem considerável. Para você ter uma ideia, a VMware saiu da Dell, a Dell valia 60 bilhões, a VMware foi comprada por 60 bi, entendeu? 67, então assim, entendeu? E aí, uma coisa que ocorreu é que, a partir deste momento, o mercado todo ficou em polvorosa. Por quê? A Symantec, quando ela foi adquirida, eu conversei com o pessoal que era da Symantec, que agora é recente, né? Você via Norton Antivírus, quem lembra do Norton Antivírus, o saudoso, né? Até em caixinha de supermercado, né? Eu costumava brincar que até no supermercado do lado do Cinco Queridos tinha lá a caixinha do Norton Antivírus para você comprar. A mesma coisa do McAfee lá, né? Etc. Então, enfim. E de um tempo para cá, ele sumiu do mercado. Sumindo do mercado. E aí, o que aconteceu? O medo foi justamente ocorrer a mesma coisa com as outras empresas, né? O povo costuma brincar que a Broadcom tem um dedo podre, tudo que ela põe a mão some do mercado. Mas a questão a Symantec quebrou? Não, não quebrou. A CA quebrou? Não, não quebrou. Mas, exatamente, o Murilo está até comentando que a gente viu de prateleira dos anos 90. Nem fala, viu? Quem não tinha um Norton Antivírus aí rodando, caçando. Saudades agora. Caçando vírus de disquete. Daqui a pouco a gente vai lembrar de fazer aluguel de filme, né, na sexta-feira. Né? Hoje é dia não é? Mas você acha que a Broadcom quer matar o VMware, Thiago? Pois é, cara. É a ótima pergunta, né? Todo mercado. Pergunta de $1 milhão. Cara, sinceramente, não. A estratégia da Broadcom é qual? Era, né? E tem se desenvolvido um pouco assim. Primeira questão da Broadcom justamente foi mirar nos grandes players. Todos os clientes grandes, todas as empresas muito grandes hoje usam VMware. Quase 100%. Talvez eles tenham comprado a VMware por causa da carteira de cliente, é isso? Exatamente. E da conexão íntima que tem das soluções da VMware com toda a infraestrutura. Se você pensa um cliente, por exemplo, eu atendo cliente que tem aí seus 200 hosts físicos de VMware, 300 hosts. A base é VMware, basicamente a base é VMware. E não é só o virtualizador, mas ele tem lá o NSX, ele tem lá vSAN não, porque ele é muito grande, vSAN não cabia lá. Ele tem lá o NSX, ele tem uma série de storage, ele tem umas 10 mil máquinas virtuais, ele tem vCloud Director, ele tem uma série de soluções integradas com VMware, né? Ele tem lá o vRealize, Orchestrator, né? Porque ele não fica criando VM todo dia manualmente, ele tem um processo automatizado para tudo isso, né? Tem um ciclo de desenvolvimento que já cria ambientes automaticamente, destrói ambientes, cria VMs de VDI automaticamente. E todos esses pontos são muito difíceis de uma empresa dessa sair para uma outra solução do dia para a noite. Ou seja, assim como aconteceu com a Symantec, que era dona de boa parte do mercado quando a Broadcom comprou, o foco na VM era justamente o mesmo. Uma empresa que dominasse praticamente o mercado de virtualização, porque a solução tinha seu custo, tá? Para algumas empresas era caro ou não. Aqui não entra questão, mas para empresas muito grandes era um custo que estava diluído. Então a empresa já estava acostumada a comprar hosts, pagar o VMware e pagar lá a solução, e ter um professional services da VMware, e ter uma série de coisas juntas
justamente para entregar isso. E acaba que as empresas menores, empresas de 100, 150 roches, empresas de 20 roches, 10 roches, 5, viam que aquela era a solução bam no mercado, digamos assim, né? Vou usar VMware também, e é uma ótima solução, né? Bem, com diversos tipos de preço, acaba que atendia a maior parte do mercado. E era difícil para você ter outros players entrando no mercado tão consolidado. O foco da Broadcom era esse. É esse. Acaba que tem algumas pegadinhas aí, né? E tem algumas questões. Ela esbarrou no mercado muito fortemente acostumado com a questão do parceiro, né? No ecossistema de parceiro já montado. Ela esbarrou na questão de que o mercado já não é o mesmo de quando ela comprou a Symantec, né? Regulações internacionais. Por exemplo, a União Europeia está com uma série de processos aí rolando em relação à VMware. Uma pancada. Até porque o que aconteceu? A Broadcom chegou e falou, do dia para a noite, já era um movimento que já estava ocorrendo com a VMware, tá? Mas do dia para a noite ela falou, não vou vender mais licenças de socket. Acabou. Agora você vai pagar por subscrição. E isso, e mais, e pior, você vai pagar por subscrição, não tem como você comprar mais socket a partir do dia tal, que foi janeiro desse ano, você já não podia mais comprar, e para piorar, né, você ainda tinha o problema de que ela descomissionou a maioria dos parceiros. Ela chutou fora a maioria dos parceiros. Ela fez uma bagunça, né? E, cara, enfim, vai matar a VMware? A Broadcom acredita que não. Agora, a questão é, o mercado balançou muito. O cara que ia renovar um VMware e pagava aí seus 10 mil reais e passou a receber faturas de 60, 70, 80 mil. Entendi. Aí ele começou a se mexer, né, Thiago? Muito. E aí começaram a vir outros sistemas, principalmente, talvez, a questão do Proxmox. Cara, é interessante. Eu sou um cara que estou aqui nesse evento pagando língua, sabe? Olha para você ver como que a vida e como que a gente não pode estar apegado a uma solução. Isso é bacana, porque se tem gente aqui que está usando o VMware, isso é importante também. O que acontece, né? Eu sou um cara que sempre fiquei brincando nos grupos, que acompanha grupos pela internet com relação ao Proxmox, sempre ficava zoando, né? Embora entendia como agora uma solução interessante. Cara, você zoava. O que aconteceu? A gente passou a ver que a Microsoft matou o Hyper-V. A Red Hat matou a solução de virtualização. Não tinha como competir com o VMware, não fazia sentido. Matou o Hyper-V em que sentido? Tá, importante. O Hyper-V Server, a solução gratuita dela. O Red Hat matou o Red Hat Virtualization, né? Uhum. E, do nada, o mercado deu um cavalo de pau desse tamanho. Teve cliente que recebeu a fatura de 10 vezes o valor. Como é que fica? O mercado realmente se mexeu. E aí, players que até então não estavam sendo cotados, não faziam muito sentido, passaram a voltar para o mercado. Ou seja, ser uma solução viável para clientes de um porte que já começariam a atender, já estariam dentro de um VMware da vida, outra solução. A gente via muitas vezes o Proxmox com uma máquina só. O cara que tem um servidor só, tem lá o Proxmox. Isso era muito comum. Só que agora eu vejo players de empresas grandes, multinacionais, conversando seriamente sobre Proxmox. E falando, e aí? E por quê, né? Eu fico pensando, o que aí chama atenção em relação ao sistema? A gente vai perceber algumas coisas que são muito interessantes, né? Por exemplo, como é que eu vou substituir um vSAN? Né? O cara não tem storage. Vou tirar o VMware e o vSAN. Você tem um Ceph lá. Eu era mesmo, o Rodson falando. Era, cara, e era bom, velho. E é bom ainda, entendeu? A questão é como é que fica o mercado hoje. Eu continuo. Exatamente. Eu ia falar da questão do OpenShift Virtualization. Ela voltou com o produto, né? A Microsoft ainda não sabe o que vai fazer. A Nutanix continua caro, então ninguém cogita, enfim, só quem já estava olhando Nutanix mesmo, né?
Já era caro, continua caro, tinha não um mudou nada. cliente que eu tinha um contrato com ele de Zabbix lá e ele cortou e falou que cortou porque compraram no Tanix e acabou o dinheiro todo da TI. Tava até andando a pé para poder pagar o do Tanix. Mas assim, só aqui a questão do... Então você vê que clientes que são até enterprise começaram a ver outras soluções como Proxmox. E eu acho também, só complementando, Thiago, eu acho que o que acontece nas empresas enterprise, que eu vejo, que às vezes eu visito, um cara fala assim, olha, a gente tem ali, por exemplo, 2 tipos de cluster. Um cluster que é de produção e o de homologação. Pelo menos homologação eu quero passar para o Proxmox da vida. É isso mesmo. Para economizar, né? Vamos dizer assim, né? Entendeu? É isso mesmo. E é interessante porque era visto como uma solução assim, nossa, será que esse negócio vai dar pau? Ou assim, é free, será que é ruim? Né? E tem essas questões, né? O pessoal, existe muito essas confusões em relação ao mundo open source, do free versus o gratuito. Um free software é igual a um software gratuito? Não necessariamente, né? Um open software é igual a um software gratuito? Então, assim, você tem essas questões que... eu me exprimi errado. O open software, o open source é igual a um software gratuito? Não necessariamente, né? Você tem softwares abertos, de código-fonte aberto, mas que são pagos, né? Você paga o suporte, você paga, igual agora a Red Hat está mostrando da pior forma possível, né? Isso também. Você tem formas mais ou menos, né? Algumas mais mercenárias, outras não tanto, mas de também capitalizar em cima do open source. O Paulo tem uma empresa aí de 26 anos, todo focado em cima do mundo open source. 25, pois é. Então, enfim, e o que a gente percebe? Algumas soluções são muito maduras. Nossa empresa, MG Data, ela tem uma pegada de HPC também, a gente inclui alguns dos maiores clusters de HPC da América Latina, e Ceph, que é a solução que está dentro do Proxmox como principal, né, solução para storage de armazenamento compartilhado, né, distribuído, como o vSAN, ele é usado, por exemplo, no CERN, com petas e petas, entendeu? A gente está chegando quase a exabytes de dados armazenados. Então, assim, e dá conta do recado. Você tem... É claro que aí fica a minha recomendação, é contar com uma equipe especializada, tipo o pessoal do Paulo, porque tem que ser bem planejado, tá? Senão você tem emulação em relação ao Ceph. Mas bem planejado, cara, é lindo. É lindo. Como também o vSAN tem que ser, né? Enfim. Mas, só que o vSAN é chato, né? Tem um monte de hardware que não é compatível, que não funciona, que dá pau, enfim, né? O Juliano perguntou sobre... O Hernandes perguntou sobre a Canonical. Acho que a Canonical também está lançando uma ferramenta... Cara, Canonical trabalha em cima É engraçado, porque o armazenamento vai em cima de Ceph, e a virtualização da Canonical é o LXC e também uma pegada, eles têm focado muito na questão, porque o LXC é muito pobre, né? Assim, os recursos que a Canonical entrega. Eles têm focado muito na questão do OpenStack. O problema do OpenStack, cara, é que, enfim, parece muito simples, até dá pau, sabe? Até o dia 2. O dia 1 do OpenStack é lindo na Canonical. O dia 2, cara, é um problemão. Porque é uma miríade de plugins e de softwares que são agregados, cara, e que, assim, é tenso de manter. Só continuando aqui, para a gente ter um ritmo um pouco melhor, né? O Juliano falou do virtualization, né? Da Huawei, né? Sim. Cara, ninguém usa, também. velho. Ninguém usa. Assim, e é complicado porque esse é o ponto, e talvez o foco aqui até da conversa, porque é a gente pensar não apenas no sistema de virtualização, mas a gente pensar o que no meu ecossistema que vai conversar com essa solução. E aí a gente vai ter, por exemplo, o Vim
que agora veio com suporte ao Proxmox, pensando já nesse nicho, nesse buraco que a VMware está deixando, né? Por conta da nova opção de licenciamento e de suporte, etc., né? Matou o professional services dela, mandou a galera embora. E aí, o que é bacana? Você perceber que assim, players começaram a se mover olhando para o Proxmox como uma solução madura, não apenas para o small business, mas que vai chegando para o mercado mais enterprise. E isso é muito interessante, sabe? De fato, a gente, como é que eu vou te dizer, tem percebido que esse mercado, ele com a adoção do Vim para o Proxmox, e passou a serviço de outra forma. Clientes passaram a falar, e agora? É engraçado, né, como é que às vezes a solução de backup vai dizer como a solução de virtualização que eu vou colocar na minha empresa, né? Tem suporte ao Vim? Muita gente pergunta, né? Muitas e agora pessoas fizeram o caminho reverso, você está falando, né? Elas tinham o Vim lá com o VMware, né? E querem manter o Vim. E agora, como é que faz? E aí veio a questão do Proxmox com o Vim, né? Exatamente. Isso tem se tornado muito comum. Por exemplo, a Vim chegou a montar uma divisão inteira, a qual eu faço parte, só de migrações de ambientes, saindo fora do VMware. Então, com relação ao Huawei e outros, o que vai pegar é justamente essa questão de ecossistema ao redor. E, ao mesmo tempo, um trunfo agora real do Proxmox é esse ecossistema que começa a se formar com uma adição de peso, que é o Vim, justamente para isso. Eita, o povo tá cheio de questões aí, né? Tá legal. Tô achando muito bacana a participação. O Jonathan colocou muito legal essa interação. O Jonathan disse que dificilmente vai ter um hypervisor que tenha 100% do que o VMware tem. Claro, o VMware é o melhor, gente. Ninguém tá Mas a pergunta é, quem usa 100%? Igual o Office, né? Quem usa 100% do Excel, gente? Do PowerPoint, né? Do Access, né? Do Word, até do Word, que é mais simples. Quem faz... Quem edita um livro no Word? Poucas pessoas editam um livro no Word, né? Então... Eu vejo assim, tá? Pegando empresas muito grandes, mesmo com soluções muito, muito grandes, o que eu percebo é que assim, é muito raro você ter... eu nunca vi uma empresa usar 100% de VMware, nunca na minha vida, até hoje. Até porque cada empresa vai usar partes, né? Mas o que a gente vai ter é que um conjunto base de funções já é padrão, já é comum em muitos virtualizadores e opções. A virtualização já é comum. Você adicionar processador a quente, você adicionar memória a quente, isso já é rede a quente, entendeu? A questão agora é storage compartilhado, ok. Mas quem usa 100%? Cara, não existe. Não existe. O que tem é que o fabricante lança uma série de funcionalidades que vão ser úteis para uns e não para outros, e que talvez para a maioria das pessoas a questão de qual solução de hypervisor está usando não difere tanto. Um exemplo. É engraçado porque eu vejo em muitos ambientes de órgãos públicos grandes no Brasil que o pessoal fala que roda Nutanix, sabe? Começou a se tornar modia, principalmente não posso citar porque em alguns são clientes meus, mas em alguns círculos de grandes players de governo falar que usa Nutanix. Eu uso Nutanix. Só que aí quando você vai perguntar qual que é o hypervisor, você descobre que por baixo dos panos está lá o VMware. Então o cara tem a interface de gerenciamento da Nutanix, mas por baixo é VMware. Isso é muito comum. E aí o que é interessante nesse caso? É que, no fundo, o cara... A tela mudou, né? Mas por baixo, o cara... não, ele está usando as funcionalidades do VMware. E se for ver o que o Nutanix entrega, ele nem entrega tudo que o VMware faz quando você está usando o VMware. Então, ele se reduziu, mas tem uma interface bacana de gerenciamento,
Que legal. Legal. Deixa eu perguntar duas. Vou pegar 3 perguntas do Juliano de uma vez só. Vamos lá. Tiago, para cliente com uma base ampla usando SAM Fiber Channel, como fica a transição Proxmox? Uma vez que é baseada em Debian, o suporte HBA praticamente não existe. Ótima pergunta, Juliano. Cara, sendo transparente para você aqui, cara, Fiber Channel é uma questão hoje. Até porque eu vou te provocar, tá, cara? Você sabe que o UFC hoje é um protocolo já velho, né? Ele já é um protocolo já datado. Como assim, né? Calma, não atirem-me aos leões. Todo mundo usa Fiber Channel? Calma aí, calma aí. O que acontece, cara? O esquema hoje, que o UFC, a gente... Não, morrer não morre, óbvio. Mas a questão hoje é que a gente já tem a conversa em cima de NVMe, né? Over Fabric, né? E outras conversas nessa linha. Ou NVMe over Ethernet. Então a questão é, vai haver suporte para algo datado? Vai haver ou não? Entendeu? Pois é, cara. Exatamente. Então, ó, o RDMA veio assim com os 2 pés na porta em relação à SCSI, sabe? Que é o, digamos assim, né? O Proxmox suporta as SCSI. Pois é, e RDMA. Então, assim, a gente vai perceber que hoje a gente tem aí uma corrida em relação a protocolos que, de fato, o Fibre Channel não está acompanhando, né? Você tem Legal, placas de rede, você tem placas de rede aí de 200, 400 gigas, né? Deixa eu perguntar aqui do Gilson. Como ligar a VM para o Proxmox? É possível, tá, pessoal? Porque todos os Hyper-V têm os formatos de exportação padrões e você consegue exportar de um para o outro. Inclusive, a gente já fez migrações, a gente recomenda que você consiga, até de uma certa forma, compartilhar o mesmo storage, que fica fácil, que você exporta num, exporta no outro, então a velocidade aguenta muito. E o Proxmox também suporta cluster HA, tá? Ele trabalha com cluster HA, se tiver a falha numa máquina, ele sobe todas as máquinas virtuais na outra, tá? Então é possível. Agora, tem outra pergunta do Gilson, existe a opção para o VDI no Proxmox? Pois é, aí a gente está entrando nos mercados específicos. Você tem suporte para o WISE também, VDI A e WISE. questão aí entra, sabe o que é? O que é o Proxmox, né? Se a gente for falar bem, estamos falando de KVM e Debian, ok? KVM é rodando em Debian. Isso é muito importante, porque não se esqueçam disso, KVM, Debian. Por que isso? E aí entra a questão, Juliano, com relação à questão de compatibilidade. SQL tem homologação para Proxmox? Não. Vai ter? Provavelmente não. Isso eu não Mas entendi. tem homologação para KVM? Essa é a ponta, sim. Entendeu? Então, o que é, no fundo, o que as empresas têm trabalhado, né? É justamente, tá? Estarem olhando, né? Tanto que, por exemplo, o Oracle Virtualization foi para KVM agora também, né? Era uma solução e agora voltou para o KVM, né? O ponto da compatibilidade, a gente vai perceber que, né? Quando a gente conversa, por exemplo, você tem suporte a KVM? Ok, minha solução vai rodar. Provavelmente o que está rodando em Proxmox vai rodar. E isso aumenta drasticamente as possibilidades de compatibilidade. Entendeu? E isso é muito legal, porque abre o leque também para as empresas, por exemplo. A pergunta para o WISE seria: o WISE tem suporte a KVM? Agora de cabeça não sei te falar não, tá? Vou ser franco com você, tá? Provavelmente sim, viu? Provavelmente sim. O SQL Server foi homologado para KVM? Oracle, não sei como anda a questão legal, porque a Oracle eu gosto de ver o nomezinho dela no hypervisor.
mas tecnicamente seria ok. Então, porque a questão de você poder pinar processador físico, que é o ponto do licenciamento do Oracle, que pega para rodar Oracle virtualizado on-premises, que era a grande dor do VMware, né? Que você não podia pinar um processador físico, associar um processador físico a um core físico, a uma VM, ele ser dedicado exclusivamente, de forma que ele não seja compartilhado com outras. E isso é possível no KVM, que por tabela é possível no Proxmox, que por tabela habilita o Proxmox para ser uma solução compatível com rodar o Oracle virtualizado on-premises. E isso muda o game para muitas empresas, tá? Muitas empresas. Agora, se você vira para mim e me pergunta, Tiago, mas você então me dá certeza que eu posso colocar o Proxmox e colocar o Oracle rodando junto? Não sei te contar. Por quê? Aí eu assinaria o suporte da Proxmox. Eu ainda não tive. Não, mas aí nem é isso. Eu ainda não tive nenhum caso legal que eu quero dizer, de correr na justiça eu, Tiago, em que o cliente debateu tecnicamente em relação ao Proxmox e teve ganho de causa, ou teve alguma discussão legal em que eu tive um documento da Oracle falando que está ok. A solução Proxmox, teoricamente, é 1-1 com a solução do Oracle Virtualization. Uhum. Mas, estão entendendo o ponto? Isso se torna muito interessante. Muito, muito interessante. O que o Jonathan falou, que o parque dele é Dell e o Power Store e o DM5500 tem integrações únicas e exclusivas para o VMware. Pois é. É aquela história. Você tem dois tipos de integrações. Você tem a integração do tipo, consigo criar minha Loom direto na console do VMware, né? Existem alguns tipos de integrações que são assim. Você constrói um storage e tal, que é umas frescuras. Desculpa a expressão, mas enfim, né? A gente está falando bem tranquilo aqui, então assim, não é nada que agregue tanto, mas você tem aí algumas integrações que são muito interessantes, que vão comunicar com a API da VMware. Mas aí eu vou virar para você e fazer uma outra pergunta. Cara, hoje eu tô aqui para provocar o pessoal a sair da zona de conforto. A questão é, o Storage Power Store, o DM5500, tem integração com VAAI. Agora eu me esqueci o nome, que é a API justamente de integração de storage para fazer snapshots de uma forma melhor no VMware. Mas a minha pergunta é, será que essa integração não é porque o modelo de snapshot do VMware é ruim e cagado, e que por isso os fabricantes de storage têm que desenvolver soluções que tornem a coisa melhor feita? Ou é porque agrega funcionalidades e torna um produto único no mercado? Aonde que eu vou chegar nisso? Veja que o novo vSAN da VMware, não usa o novo modelo, o modelo antigo de snapshot. Ele usa um modelo completamente novo de snapshots. Por quê? Snapshots no VMware tornam cada vez mais a máquina lenta. Quanto mais snapshots, mais lento fica. Tanto que quando você tem 32 snapshots, você nem consegue fazer mais. Mas se você chegou a 32, pode ter certeza que o I/O de sua máquina é um lixo. KVM trabalha da mesma forma? Tem a mesma limitação? Entende o ponto? Então, se a gente está conversando, a questão da integração, muitas vezes, o que aconteceu? Os fabricantes tiveram que contornar questões do VMware, comunicando com o protocolo do VMware. Vou melhorar meu snapshot? Não. Vou criar um protocolo padrão da indústria que torna o snapshot que o storage vai fazer melhor. Mas, de fato, será que seria necessário se o modelo de snapshots fosse melhor? Por exemplo, melhor como? Estamos vendo isso na prática com o novo modelo agora entregue pela própria VMware para o vSAN, para o
esqueci agora, para o Express, não? Pessoal, me ajuda aí. É o Express Storage? Agora me fugiu, é o novo modelo que só funciona com NVMe. Vamos passar por falar um pouquinho do Vim agora, tá? Sim. 10 minutinhos e 10 minutos você pode mostrar um Proxmox com Vim. Se você já E quiser é bacana, claro. Pessoal, uma coisa que é bacana, tá? Muito importante. Então, assim, faz muito sentido, tá? Então, a gente pensar em relação ao nosso parque partindo de, digamos assim, deixa eu rever o que está me sendo entregue e o porquê está me sendo entregue. Com relação ao vinho, o que é interessante, tá? Vou provocar novamente. Proxmox, a pergunta que ninguém fez. Proxmox tem o PBS, tem o backup do Proxmox. Por que eu vou usar outro backup? Isso é perguntar. Porque usar o Vim, eu achei que eu não podia fazer essa pergunta, mas já que você já fez. Por que usar o Vim, quando usar o Vim e quando usar o Proxmox Backup serve? Né? Gente, é uma ótima pergunta. Porque, né, a pergunta aqui... Pô, ninguém queria me colocar num aperto aqui. Vamos lá, pessoal. Isso é bacana porque é importante, eu vejo que é um pessoal que está participando, né? Eu espero que vocês estejam gostando do que a gente está comentando aqui, ok? Essa é ótima, né? Que vi é vi. Bem, o ponto mais importante é o quê? Você perguntar, não se você tem backup. Ter backup, um script igual eu fazia em 2008 de DOS para fazer um snapshot do Hyper-V e apresentar, né, o VSS lá como um disco para copiar via script para outro storage, é backup. Copiar, pois é, né? Copiar um arquivo é ter backup. Agora, a questão é, a sua empresa é segura? Porque a questão não é se você tem backup ou não. Entendeu? Backup todo mundo faz. Backup, arquivo, o WinRAR faz. Você dá um tar.xf, você tem backup, entendeu? Eu costumo dizer assim, backup não é agora, backup sem restore, né? Backup não é backup sem restore. Pois você foca muito no backup. O ponto principal, tem que focar no restore. O ponto principal é o quê? A sua empresa está segura? O que eu quero dizer com isso? Existem duas formas, né? Um amigo meu me comentou isso, eu guardei para mim. Existem duas formas de um CEO ser mandado embora. Existem duas mortes no TI. Uma lenta e uma rápida. A lenta é troca de RP. Ou o mais comum é troca de SAP. Você vai trocar de SAP, você pode ter certeza que é uma morte lenta. Mais cedo ou mais tarde você vai ser mandado embora, que o processo não deu certo, porque não andou, porque os prazos estouraram. SAP ou tortos também, né? Pois é. Os grandes é isso. A outra morte rápida é quando você precisa restaurar um backup e não existe. Grande. É muito quando lento. Algo crítico precisa ser restaurado e ele não está lá. Ou não você vai ser mandado embora. Muito lento, demora ou você levou muito tempo. 2 semanas. O seu plano de contingência fez a empresa ficar parada um mês. Você vai estar no seu emprego durante esse mês, que é o tempo de você atualizar seu LinkedIn, colocar o serviço para rodar e ser mandado embora. É isso, gente. Desculpa eu estar sendo completamente sincero, tá? Como eu estou sendo desde o início aqui. Mas o ponto é esse. Então, a questão é, o que você vai rodar como solução de backup é realmente eficaz no caso de um ataque hacker? Realmente, você tem certeza absoluta que a sua estratégia de cyberresiliência
tá? Ela é eficaz no caso de um desastre físico, no caso de um hacker que está decidido a explorar o seu ambiente até quebrar. A média que o tempo que um hacker fica no ambiente é em torno de 3 meses. Eu costumo brincar que tem hacker que tem a documentação do ambiente melhor que muito administrador de TI. O cara sabe até melhor aonde está cada coisa. Ó, o Emílio está falando que a Broadcom vai comprar vinho. Ah, vai não. A Vim já é uma empresa americana. Gil, eu só não entendi a pergunta. Comprada. Existe uma opção Cara, para quem está por trás da Vim tem muita grana, tá? Vai por mim. Isso. Existe uma opção para o vCenter? Essa pergunta eu não entendi muito bem, porque foi meio... você está falando em relação ao Proxmox, uma opção ao vCenter. O próprio Proxmox é totalmente via web. E é legal, porque diferente do vCenter, que você tem que ter um appliance do vCenter rodando, isso. Cada nó do Proxmox que você acessar, ele tem a gerência de console, aquele nó. Exatamente. Então não tem aquela história do meu vCenter deu pau, eu não consigo acessar meus hosts, sabe? Tiagão, mostra aí um pouquinho do Proxmox, para a gente já estamos encerrando já. Vai dar uma hora de live aí, foi muito boa. O que a gente tem aqui, pessoal? Olha o que a gente tem, e aí entra o ponto. Por quê? Porque nós temos, então, uma solução de backup. Por que pagar pelo Vim? E detalhe, você tem um Vim Free até 10 VMs aí, para você fazer backup local. Né? Então, até 10 VMs com Proxmox, o Vim é gratuito. É gratuito para qualquer solução de backup. Qualquer solução de hypervisor. Então, assim, eu vou usar um community aí, né? Não vou usar um enterprise. Então, por exemplo, eu instalei um Proxmox, né? E, sei lá, tem 10 hosts ali. 10 VMs, 10 instâncias a serem protegidas. 10 VMs. 10 VMs. Mete o Vim gratuito. Gratuito. Legal. Gratuito. E assim, e o que é legal no caso, né? Então a gente tem aqui o nosso Proxmox aqui, eu montei um clusterzinho aqui de 4 nós, tá? Alguém que perguntou que tinha H, compartilha a tela aí. Eu tô aqui igual bobo, sabe? Fazendo e esqueci de compartilhar, quem nunca, né? Quem perguntou assim sobre H aí? Cheia. Deixa eu minimizar aqui. Opa! Pronto! Estão vendo aqui minha tela? Cada PVE desse é uma máquina física, certo? Exatamente. Cada PVE desse é uma máquina física. Cada máquina física tem máquinas virtuais dentro. Sim, tá aqui, ó, 56 CPUs, ele tem 200 GB de memória, sei lá, uma coisa assim. E o que a gente tem, né? A gente tem nele um pool de NVMe, que a gente montou aqui com poucos discos. Funciona também com HD mecânico, igual eu falei. Planejem bem, tudo funciona. Entendeu? Planejem bem, contem com algo especializado, tudo funciona. E a gente adicionou aqui no nosso cluster os nossos nós. E aqui nós temos as máquinas virtuais. Vocês podem ver que é muito parecido, né? Com o VM. Até para adicionar, você digita aí, né? DNS, credencial e aonde você quer guardar os snapshots. Que é um pouco diferente do VMware nesse caso. Caso você queira jogar o snapshot para algum lugar diferente. E o que é bacana aqui? O que a gente tem, ok? Você vai ver aqui, por exemplo, eu quero restaurar uma database SQL, né? Lembra do que você tinha lá no VM, que você ia lá e mandava restaurar a sua database SQL, belezinha? Olha aqui. Pô, Thiago, publicar database, tudo funciona? Tudo funciona. Aqui, ó. Então, que eu estou testando em produção, né, galera? Isso que é ótimo nessa vida, né? Olha para você ver.
E está aqui montando. Monte Database rodando. Enquanto isso, Tiago, perguntaram aqui sobre migração. Você tem Instant Recovery? Ou seja, você teoricamente o Vim pode ser uma ferramenta Para que migrar. ajuda muito a migração de VMware para Proxmox. Então, eu estou vendo uma Exatamente. estratégia agora, estou bolando uma estratégia agora, está saindo da minha cabeça aqui, eu acho que tudo fez sentido. Você quer migrar um VMware para Proxmox, você instala o Vim gratuito, até 10 VMs, e vai migrando VM a VM. Concorda comigo, Thiago? Não sei se eu Sim. Você migra a tudo de uma vez. Cara, e é interessante porque o ponto é, vou proteger, vou sair do meu VMware, que eu já tenho Vim, e vou para o Proxmox. Eu já tenho Vim, estou rodando. O que eu faço? Eu pego, aponto o meu Proxmox e vou restaurar lá na outra ponta. Vou restaurar na outra ponta a minha máquina virtual. Por exemplo, eu quero restaurar a máquina inteira. Originar local ou em outro lugar. E ele já vai trazer do VMware para o Proxmox. Uma outra coisa interessante é o quê? Sim, Proxmox aceita histórias Recursos. de Sim Linux, tá? Com as coisas e tudo, tá? Funciona Sim, bem. sim. E o que é interessante aqui, pessoal, que é, Tiago, os outros recursos do Vim estão presentes? Sim, estão presentes. Ou seja, você vai ter, por exemplo, como enviar um backup para a nuvem, ok. Seus backups que você já mandava do VM vão para o Proxmox? Sim. Os backups que você mandava para o storage imutável, para a fita, sim. O seu compliance passa a continuar o mesmo. Isso é muito interessante porque você tem a partir daí justamente, olha para você ver aqui, ó, minha database publicada. Instant Database Recovery, né? Coisas que o PBE nem tem. Segurança, por exemplo, forais, que é justamente de você ter você necessitar para tarefas administrativas, né? Você necessitar de ter uma segunda pessoa aprovando, né? Até porque você vai restaurar alguma Justamente coisa no ambiente, né? Alguma coisa, né? você precisa de ter, por exemplo, Tiago, eu preciso de ter duas pessoas aprovando, aqui, ó, duas pessoas aprovando tarefas como colocar senha no backup, tarefas como, por exemplo, diminuir o tempo de retenção, né? E isso é interessante porque justamente torna, né, uma solução muito mais segura. Você tem 2FA, você tem, né, os proxies do Vim que fazem mágica aí para fazer o backup, e é mais rápido, inclusive, que o PBS. Durma com isso, Proxmox. Mas... Não, pois é, né? naturalmente o Vim tem uma empresa, é um grupo focado ali de fazer as coisas. O Rodrigo está perguntando se pode usar o replication nesse caso. Cara, ainda não. É uma ótima pergunta, ainda não. E, sinceramente, não posso falar que tem coisa sobre NDA, tá vindo coisas aí, tá? Aguarde ser É nos um próximos ponto. capítulos. É um ponto que eu posso te dizer do que eu vi em Praga, é um ponto. Né? O Vim tá vindo para o Linux agora, né? Oficialmente, o Vim vai ser um appliance Linux. Aguarde cenas dos próximos capítulos, só isso que eu posso dizer. Agora, então, assim, preciso restaurar um trecho da minha database, né? Então, eu preciso restaurar um usuário do AD. Eu quero chegar aqui, por exemplo, e Application Items e Active Directory.
vou pegar aqui meu AD e restaurar um usuário que eu deletei. Então, assim, todas as funcionalidades que o Vim tem, todas não, mas boa parte das funcionalidades que o Vim tem, entendeu? Essa é a primeira versão que o Vim tem suporte para Proxmox, mas você pode ver que já tem, assim, uma série de itens que ele já trouxe justamente para essa primeira interação. Então, Thiago, eu tenho meu ambiente de SQL, de AD, de não sei o quê, eu vou conseguir tudo integrado com o Application Aware, eu vou conseguir fazer backup? Sim, vai. E os scripts que eu tinha, você vai conseguir rodar? Sim, vai. Entendeu? O que você vai ter, talvez, por exemplo, eu não vou contar com a parte do VMware, lá de usar o Cache Inspection, né? O Cache Interact Inspection. Aí você vai usar com proxy próximo, né? Com uma máquina próxima. Mas você vai perceber que a maior parte das funcionalidades, justamente, a gente tem aí e elas, um envio de backup para a nuvem, restauração na nuvem, a restauração para outro ambiente, para VMware, por exemplo, né? Cara, eu paguei aquele VMware, mas eu vou deixar ele lá parado para aquelas máquinas, vou comprar um novo cluster de Proxmox. Ok, vou deixar ele lá paradinho. Quando você precisar, você pode usar ele para restaurar suas máquinas que eram Proxmox, por exemplo, entendeu? Então, é interessante a gente ter justamente essa flexibilidade com o Vim e ele ser agnóstico, né, a hardware, que é algo que tem se tornado cada vez mais único no mercado, né? Todo mundo quer vender um appliance aí. Olha, eu acho que estamos chegando aí perto de 1 hora de webinar, acho que foi bem intuitivo. O Vim só roda em ambiente Linux, você falou que tem ambiente Linux, legal. E pode utilizar o Vim para backup até 10 VM, só a versão Vim Community ou qualquer versão? Cara, o Vim faz backup de milhares de VMs, né? Tem clientes aí que tem 50 mil VMs, ok? Rodando Vim com um VBR, um servidor de Vim, dando conta de tudo, né? Então, assim, é surreal o que o Vim faz. Você consegue, por exemplo, fazer um cadastro, né, lá já no site da Vim, baixar o Vim, né? Tem os grupos nas comunidades Vim, por exemplo, do Telegram, né? Vim BR no Telegram. Inclusive, vou mandar um abraço pro pessoal aí do Telegram, tá acompanhando a gente. Tem o community.vim.com, que você pode interagir com outras pessoas, tem especialistas lá que respondem perguntas, né? Realmente o SLA do Telegram é mais baixo, né? A gente tem que admitir, mas o do community é bem legal também. E é legal porque tem gente brasileiro que é muito fera que tá lá, né? E isso é muito legal. E caso, por exemplo, cara, eu quero fazer a migração do meu ambiente, por exemplo, para Proxmox, quero montar um novo cluster, você pode entrar em contato com o pessoal da Linux Solution, quero proteger melhor o meu ambiente, será que ele está protegido realmente? Eu tenho o Vim, mas será que ele está protegido realmente? Uma coisa eu sei, o Vim garante ambientes protegidos. O Vim te dá todas as ferramentas possíveis, o que outras soluções não dão. Não digo que todas não dão, mas outras não dão. Para você ter um ambiente realmente protegido. Agora. Você realmente dormir tranquilo, né? E uma coisa legal é que a MG Data, cara, é a única empresa hoje no Brasil, e se não me engano, a única na América Latina que tem um case de sucesso no site da Vim de ambientes que foram infectados, atacados por ransomware, e a recuperação foi absurdamente rápida, por conta de todo o planejamento que a gente fez. É o único case. Então, é interessante que tem uma série de cases de sucesso, do tipo, o Vim mudou a forma como eu vejo o backup, hoje eu faço backup muito mais rápido, eu tenho meu ambiente muito mais na minha mão, tralalá, lalala, lalala, né? Tem cheio desses casos de marketing. Agora, de que foi lá, foi atacado e restaurou rápido, o hacker tentou infectar tudo que é coisa e voltou, é só a gente. Então, graças a Deus, não quer dizer que só a gente que é bom no mercado, não é isso, longe disso.
Mas graças ao bom Deus a gente tem percebido que a gente tem se destacado aí na América Latina em entregar soluções realmente confiáveis para as empresas, que elas podem contar e terem retorno em relação à segurança dos seus ambientes. A gente ajuda até muitos parceiros VIM, inclusive. Nesse ponto, tem muito parceiro VIM que nos procura para atender os clientes deles, né? E a gente atende aí uma série de outros clientes que eu nem posso citar o nome, através de parceiros. Isso é muito legal. Quer dizer, você pode ajudar outros parceiros de VIM, mas como se fosse um white label ali, a pessoa entra em conta. Como se fosse o cliente estivesse sendo atendido pelo fornecedor, não muda nada. Sim, sim. E a gente faz isso até pelo fabricante, inclusive. Por exemplo, a VIM, quando tem cases que a empresa exige que o fabricante faça a implantação, em muitos casos elas mandam para a gente da MG Data fazer o deploy, entendeu? Uhum. Então, já teve muitas consultorias que a gente foi em nome do fabricante. Uhum. Muito bom. Pessoal, acho que bateu 1 hora certinho. Vou deixar que existe possibilidade futuro do VIM ter a opção de instalar no Linux o gerenciamento. Sim, é isso que eu estava comentando. Legal. Hoje é o Windows, mas até o Windows Client, o que eu não recomendo, mas, cara, 90% do VIM já roda em Linux. Legal. E se não for no ano que vem, enfim, né? Mas em breve você vai ter já o VBR13, eles já consideram que já vai vir com appliance Linux. Tiago, se você puder deixar aí seu e-mail, seu telefone comercial para o pessoal, tá? Pessoal, querem comunicar aqui com a MG Data, tá Isso. aqui. A gente vai quer mandar um e-mail para falar alguma coisa comercial sobre VIM, tá aqui. Cara, quero tirar uma dúvida técnica. Eu fiquei encucado com o negócio, não quis perguntar lá na hora. Tá aqui meu e-mail, entendeu? Deixa eu colocar meu LinkedIn também. Legal, deixa eu botar meu LinkedIn também. Deixa eu até ver se é esse aqui mesmo. Acho que é esse aqui mesmo. Pessoal, queria saber se para vocês foi bom, foi bacana o que a gente apresentou, se foi útil. Aqui tá. Eita, o LinkedIn lascou meu link aqui, peraí. O meu deu certinho. Pronto, tá aqui. Agora, o grupo do Telegram. Deixa eu ver aqui. Se vocês não conseguirem entrar na hora, preocupa não, que a galera vai aprovar, tá? A gente... deixa eu ver aqui, Vim BR. Pronto, peguei o link do grupo. Aqui. E tem um da comunidade Vim, né? community.vim.com. Então, assim, através disso aí você consegue interagir, cadastro 0800, né? E vocês vão perceber, né? Justamente tem muito conteúdo em inglês, mas também, né? Dentro do grupo do Telegram a gente fala só português mesmo, entendeu? E a gente é a maior comunidade do mundo. E, enfim, eu acredito que vocês vão poder aproveitar bastante o Vim a solução, cara, número 1 hoje de backup no mundo, né? E não é à toa. E, poxa, se tem uma porta de entrada um volume de start tão baixo quanto o grátis, mais baixo que isso eu não sei, entendeu? Com funções limitadas, claro, mas você consegue fazer backup e restore de tudo, ele não vai te pedir para passar o cartão na hora do restore, preocupa não. Eu já vi
soluções fazerem isso. Agora, eu acredito que, assim, o principal ponto a se perguntar, cara, tem uma estratégia de cyberresiliência bem feita, bem orquestrada, justamente para você não falar, pô, que azar, entendeu? E, acima de tudo, estejam abertos ao que o mercado tem colocado aí, ao que a gente tem percebido, até para ver realmente, porque eu, digamos assim, né, eu percebo que o mercado mudou, tem mudado, né, e agora é a gente correr atrás, né? É a vida. Legal. É a vida. Obrigado, Thiago. Só para finalizar, eu vou falar um pouquinho, depois eu vou fazer uma pergunta para você. Agradecer a todo mundo aqui. Quem precisar de suporte Proxmox, treinamento também Proxmox. Sim. Que às vezes a pessoa não quero aqui na minha empresa, o dono não dá dinheiro para implantar, mas ele dá dinheiro para treinar. A gente faz treinamento, né? Eu vou terminar falando assim, por que usar Proxmox? Depois eu vou perguntar para o Thiago por que usar o Vim, né? Por que usar Proxmox? Que hoje é uma solução que está, vamos dizer assim, no meio do caminho, né? Entre, de repente, um VirtualBox da vida, alguma coisa mais amadora, e um VMware que está lá no topo, e que é muito adequado. Acho que a palavra que foi muito usada, assim, entre linhas aqui no webinar, foi adequação, né? Adequar ao seu ambiente, adequar às suas necessidades. Então, de repente, a pessoa não precisa comprar um Nutanix ou botar um Nutanix lá para administrar, como o Thiago falou, os VMwares e tudo, e, eventualmente, ela pode usar um Proxmox, pode contratar uma empresa para suporte como a nossa ou outra, ou, eventualmente, pode até fazer o suporte da Proxmox. A Proxmox tem um suporte que você manda lá chamados para eles, né? Então, hoje o Proxmox é uma solução bem adequada para... pode mandar e-mail para mim, tá, Rodson? Rodnilson. Hoje o Proxmox é uma solução bem adequada para soluções, assim, vamos dizer assim, 80% a 90% dos ambientes aí conhecidos para médias empresas, né? Eu falei na Enterprise, mas para médias empresas. E aí eu vou estender a pergunta para o Thiago. Por que usar o Vim? Solução número 1 de backup no mundo. Então, antes de qualquer coisa, você vai estar trabalhando com a solução que é mais usada no mundo. Quer seja na empresa atual sua, quer seja num futuro emprego, isso conta no teu currículo. Pensa no você primeiro. Segunda coisa, está pensando na sua empresa. Se ele parte do grátis para uma solução paga, com uma série de recursos fantásticos, você optar por uma solução que é consolidada e que não tem uma barreira de preço tão grande, você está pensando na sua empresa. Terceiro motivo, eu colocaria que é pensar que backup é sobrevivência, tanto do TI quanto da própria empresa. Então, você tem que pensar nisso antes de qualquer outra solução que você for pensar. Como eu vou garantir que a minha empresa continue funcionando, independente do que ocorrer? É a primeira pergunta que o CEO tem que fazer. A partir daí, todas as outras. As outras a gente conversa. Mas essa, eu acredito, hoje é a principal pergunta com o advento dos hackers. Isso passou a se tornar a pergunta número 1 do mercado. É isso, pessoal. Quero me despedir de vocês. Em breve, mês que vem ou outro, a gente vai fazer um webinar também sobre segurança. Gostei dessa série de webinars. Quero agradecer a presença do Thiago aí, que brilhantou. Muito obrigado. Webinar, tá? E nos vemos aí no YouTube nos próximos vídeos. Vamos enviar também a gravação para vocês. Fiquem com Deus. Muito obrigado, pessoal. Até mais. Com todos vocês. Grande abraço. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.